Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a realidade da agropecuária de Francisco Beltrão. A nossa entrevista é com o Claudimar de Carli, ele que é secretário de Agricultura do município e vai conversar não só sobre as principais ações e projetos da pasta, mas também dar um panorama das atividades e da diversidade da produção do interior do nosso município. Você acompanha essa entrevista logo após o intervalo. Não saia daí. A Fubra sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Na Fubra é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra A Fubra, sempre com você. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, empresas e que também mostra a atuação do setor público, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a região do sudoeste do Paraná. E nesta semana a nossa entrevista é com Claudimar de Carli, ele que é o secretário de Agricultura aqui de Francisco Beltrão, uma das secretarias, vamos dizer assim, ela é uma secretaria-chave, né? Não que outras não sejam, mas é uma secretaria que tem uma relevância bem significativa aqui no nosso município, dado que o município tem uma, vamos dizer assim, muita gente fala em vocação, né, para a agricultura e ainda é um dos motes da nossa economia. Claudimar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria primeiramente, eu acho que até para quem não conhece, que você se apresentasse profissionalmente e também falasse um pouco aí das funções, né, da Secretaria de Agricultura aqui de Beltrão. Muito boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Beltrão. Realmente é uma honra estar aqui podendo falar do nosso trabalho, falar da Secretaria da Agricultura, falar desse agronegócio que é tão importante para o município, para a região, né? Os antigos falavam que Beltrão é uma região essencialmente agrícola e continua sendo, né? Então, veja da importância que o agronegócio tem para todo o comércio local, né? Então, realmente é muito bacana poder vir aqui contar um pouco daquilo que a gente faz, o que a Secretaria tem desenvolvido, né? E a Secretaria é uma entidade que atende especificamente a área do agro, né? Nós atendemos desde o público em geral, o público que vem ali para tirar nota de produtor, para consultar um CCIR, para consultar algumas coisas que a gente faz ao INCRA, né? Atendimento público, nós temos aí uma equipe toda especializada para atendimento às nossas agroindústrias, nós atendemos 21 agroindústrias do município, nós também temos engenheiros agrônomos especializados na área de fruticultura, né? E assim por diante. Temos um foco também muito especial na agricultura familiar, que é o nosso trabalho que a gente faz com os feirantes, nós temos um veterinário que atende toda a cadeia do leite, né? Então temos uma equipe toda preparada. É claro que a gente não entra assim, Leandro, na área das grandes commodities, né, como é soja e milho, porque a gente sabe que é o negócio das cooperativas, do agronegócio. O produtor já está bem assistido, né? O produtor está bem assistido, exatamente. Esse é basicamente, em resumo, assim, aquilo que a gente desenvolve. E aí, claro, dentro de cada área tem os seus projetos específicos, né, que a gente trabalha. Bacana. Eu queria já, de arrancada aqui, que a gente começasse falando sobre, eu acho que um fator muito positivo, né? Beltrão ultrapassou aí a marca de 1 bilhão, né, de reais em valor bruto da produção agropecuária. Teve um crescimento bem expressivo, eu acho que foi um dos municípios aí que mais cresceu, não só no Sudoeste, mas no Paraná. E eu queria que você comentasse sobre isso. Hoje, quais são
as principais cadeias, né, produtivas aqui do nosso município e sobre também essa diversidade, né, que existe na produção agropecuária de Beltrão. Sim, então no último VBC, que é o valor básico da produção, VBP do município, realmente nós ultrapassamos a casa de 1 bilhão, né? E aí, claro, tem algumas atividades, como nós temos o privilégio de ter aqui uma grande empresa de aves, né? O carro-chefe nosso, o número 1 do VBP, que mais teve impacto no agronegócio foi a avicultura. E quando eu falo avicultura, de modo geral, aí entra Pintinhos, que nós temos grandes incubatórios aqui em Francisco Beltrão, a produção de perus, a produção de frangos e também a produção de ovos férteis, né? Que isso também temos granja aqui no município. Então, realmente, o carro-chefe do VBP foi esse ano a avicultura. E aí, seguida da cadeia leiteira. Hoje, o leite é a segunda atividade do agro aqui no município de Francisco Beltrão, que mais traz resultados financeiros, que mais gera valor aqui no nosso município. E aí, na sequência, vem a agricultura, de modo geral, com as commodities, soja e milho. E depois, um outro negócio, Leandro, que tem crescido bastante também no município, é a questão da suinicultura, né? Queira ou não, os poucos galpões que nós temos aqui no município, eles, em função do peso dos animais, eles trazem um grande impacto financeiro para o município, né? Diferentemente de um frango que se entrega com 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, um suíno se entrega com 100, 110 quilos. Então, o montante que isso gera para o município realmente causa assim, uma diferença muito grande no nosso valor básico de produção, né? Que é a suinicultura da integração, né? Olha só, é um setor que tem muitos altos e baixos, né? E mesmo assim vem se destacando. Só que ele está se especializando numa cadeia chamada sistema de parceria. Infelizmente, se você precisar comprar um suíno para uma confraternização, para um outro evento aqui no município do interior, é uma dificuldade muito grande se achar quem ainda seja um criador independente de suínos hoje na região. A maioria que tem hoje é o sistema de integração, né, que é um sistema maravilhoso também, produção em cadeia, né, claro que tem os altos e baixos também, como qualquer outra atividade, que nem o leite está passando agora também, né. Então, mas dá uma segurança maior para o produtor. Dá uma segurança maior, porque na verdade, Leandro, ele entra com os custos, né, da infraestrutura, de mão de obra e energia elétrica, porque o montante maior, tipo assim, 90% dos custos, quem arca é a indústria, né? Com a nutrição, com o custo dos animais, né? Com medicamento, né? Então é um negócio ainda viável, ainda é pena que hoje o custo da produção está um pouco elevado, né? As infraestruturas hoje, né? Construção, mas ainda é um negócio bem atrativo ainda, né? Pois é, isso que eu estava refletindo até bem pouco tempo atrás, né? Empresas da cidade de médio porte, vamos dizer assim, não faturam o que às vezes uma propriedade fatura, né? Exatamente. Tem propriedade do leite hoje em Beltrão que fatura mais de 1 milhão por mês, né? Então veja que a atividade hoje, produtores aí com 4 mil litros, 5 mil litros de leite por mês, veja o montante que dá isso na margem bruta do ano da propriedade, né? Realmente a cadeia do leite, ela está, tipo assim, Leandro, ela está se especializando, né? Eu acho que é uma das últimas cadeias do agronegócio que ela está se especializando, né? Infelizmente, alguns produtores vão ficar pelo caminho, porque eu sempre brinco que mercado não tem coração, né? Mercado não olha se o cara é pequenininho, dá uma chance para ele. Mas hoje, se não tiver volumes grandes de produção, porque as margens são muito pequenas na cadeia do leite, né? Aí você precisa escalonar. Você precisa escalonar, né? Automatizar, como já tem várias propriedades aqui robotizadas, né? Com 2, 3 robôs até já tem, e que infelizmente o mercado não paga porque o cara é pequenininho, o mercado paga porque ele quer pagar o menor preço e exige qualidade, né? Então, essa cadeia que eu sempre digo, é a última cadeia do agro que ela está se modernizando e rapidamente. Infelizmente, vamos ter perdas de produtores pelo caminho, né? E a gente está tentando segurar o máximo que dá, né? Os custos são elevados, o preço do leite é um dos únicos negócios que o produtor é entregador de leite, né? Ele entrega o leite, mas não sabe nem quanto que vai receber, só sabe mais ou menos o dia que o dinheiro vai entrar na conta. Mas muita coisa vai acontecer agora com esse último movimento que teve aí, para a gente salvar a cadeia do leite. E eu acredito que os políticos também vão fazer um esforço grande para a gente
realmente modernizar também o negócio do leite, não só a produção, né? Legal. E isso afeta muito Beltrão, né? Porque é uma cadeia importante, né, do leite. Sim, sim. Nosso município, a região, acho que como um todo. O Sudoeste, na verdade, hoje, com orgulho, é a maior bacia leiteira do Paraná, né? Então, veja quanto se produz aqui. E Francisco Beltrão hoje passa de 90 milhões de litros de leite ano. Então, se você multiplicar por 2 ali, que é o preço do litro de leite, 2,10, 2,20, quanto está um pouquinho mais, mas na média 2,10, veja o montante que isso gera de dinheiro que circula aqui na região, né? Então, realmente, nós temos que cuidar bem dessa cadeia do leite, porque ela tem um impacto muito, muito grande na geração de valor do município. Como eu falei, é a segunda atividade do agro, né? Claudimar, e quais que são os desafios que você vê, do modo geral, né? Você que é secretário, que acompanha a realidade aí de muitos produtores e das atividades também aqui em Beltrão, o que você vê como desafio aí nessas principais cadeias, né? Aves, leites, aqui em Francisco Beltrão especificamente? Os desafios são grandes, Leandro. Assim, eu vejo hoje um desafio que a gente tem que repensar, fazer uma reflexão. A gente, como agrônomos, com os colegas, a gente tem nos questionado, é a tal da conservação do solo, que eu acho que assim, a gente precisa voltar atrás e refazer o tema de casa, né? Muitas coisas que foram feitas no passado, por uma questão de evolução, de valor de solo, que a gente não vale aqui também ficar questionando, mas o agronegócio ele passou por uma transformação muito grande, as commodities soja e milho, né, e valorizadas, né? Isso elevou muitos valores de solo na região, né? Você sabe disso. Os caras falam já em 3, 4 mil sacos de soja, um alqueire de área aqui na região. Eu falo área mecanizada. E aí, com isso, então, se esqueceu um pouco, Leandro, a questão da conservação de solo, valores, princípios básicos. Um murundum, uma curva de nível, uma plantio em nível, uma cobertura de palha, entende? Para evitar o que aconteceu agora, veja bem, faça uma seguinte analogia, se cada murundum que tivesse na região de antigamente segurasse lá 5, 10 mil, 50 mil litros de água, né? Quanta água a gente poderia ter evitado que viesse aqui por Marrecas, que alagasse cidades como Dois Vizinhos, como aqui em Beltrão mesmo, mas lá ainda em União da Vitória, Porto União, tudo embaixo da água até hoje, né? Então precisamos rever algumas coisas. Eu acho que um desafio é ter que voltar para trás. É claro que isso aí tem outros fatores que levaram isso, a evolução do maquinário, hoje são máquinas grandes, potentes, e a gente entende isso, que também é custo, né? Precisa evoluir para baratear custo, né? Mas a gente tem que voltar a fazer o tema de casa e voltar a olhar um pouco da nossa conservação do solo. Eu digo que esse é um dos grandes entraves da agricultura que a gente tem que... E não é uma coisa assim fácil de resolver, viu, Leandro? É uma coisa bem difícil de resolver. Porque o produtor quer conforto, quer entrar, quer ter uma colheita de uma área grande, porque rende, né? Então a gente tem que voltar a fazer o tema de casa, porque a conta veio, o boleto chegou, né? E a gente tem que dar uma olhadinha nesse. Esse eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem na região. Bacana. Isso afetou até, não só o pessoal da cidade, até no interior, né? Teve inundação, inclusive em lavoura, né? Áreas mais de várzea. E perdas, né, Leandro? Aliás, a perda só não foi maior, veja bem, Leandro, que muitas áreas, em função do ano passado, tem que ter atrasado um pouco a safrinha. Muito produtor plantou trigo ano passado. Olha como é que é o destino. E com a safra do trigo que estava recém-colhida, algumas nem tinham colhido ainda agora com essa enchente, então tinha muitas áreas do município que ainda havia muita palhada, coincidentemente, uma questão até de sorte, né? Porque perdeu o trigo, mas em contrapartida tinha um monte de palhadas ali que ainda evitou o pior, né? Então veja como que é, né? Mas a gente tem que, o desafio nosso grande é preservar a fertilidade do solo, custa caro você ter um solo fértil, né? E fazer um belo plantio com uma cobertura boa, com uma adubação bem boa, com soja que custa cara a semente, com milho que passa de R$1.000 um saquinho de semente, e aí você vai lá ver agora uma lavoura que correu de cima embaixo. Então realmente é uma coisa que a gente tem que olhar para que os prejuízos não venham na sequência novamente, porque a chuva vai voltar, né? Legal. Bom ter esse entendimento, né, como o do Claudimar, de que a agricultura precisa avançar, precisa se modernizar, ter tecnologia, mas também... Não dá para esquecer o tema de casa. Exatamente, aqueles princípios básicos lá
do plantio. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o nosso programa. Não saia daí. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, da HS Consórcios, Francisco Beltrão. Eu quero te fazer um convite para 2024 para você se tornar uma pessoa mais feliz financeiramente. Se você pegar uma quantia hoje e deixar no banco, na poupança, vai te render pouco e vai demorar muito tempo para você alcançar o seu objetivo. Seja um carro seminovo, um carro novo, um caminhão, uma sala comercial, um sítio ou mesmo a casa própria. Na HS Consórcio nós temos a opção da meia parcela até contemplação e ainda por cima você pode acelerar a contemplação através do lance embutido de 30% da própria carta. Quer realizar sonhos? É com a HS Consórcio, corretor Williams Costa, 46-9924-0920 ou nos faça uma visita, Rua Antonina 795, em frente a Pio 10 ou Rua São Paulo 1523, do lado da Forma Ativa. Simule hsconsórcios.com.br e tire os teus sonhos do papel e realize, pagando a metade da parcela. HS Consórcios. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set us. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laro Vergman, 1018, Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana falando sobre agricultura e também pecuária. A nossa entrevista é com Claudimar de Carli, ele que é o secretário de Agricultura de Francisco Beltrão, a pasta que é responsável, né, por implementar, desenvolver, dar suporte, né, para os produtores rurais do nosso município. Claudimar, eu acho muito bacana, né? Alguns anos atrás aí foi lançado o Prodero, acho que há uns 2 ou 3 anos, né? Numa veia muito bacana que é a de atender aquelas comunidades, aqueles produtores que às vezes, como é que eu vou dizer, estavam fora do mercado, né? Não conseguiam ter uma produtividade, uma produção aí que conseguisse se inserir aí num cenário econômico, né? Vamos dizer assim. Eu queria que você primeiro explicasse as bases, né, que foram usadas para formular esse programa, como que ele está sendo implementado e os resultados, né? Eu acho que já tem, inclusive. Muito bem, Leandro. Então, esse programa Prodero veio de um sonho do nosso prefeito Kleber, que ele nos questionava, Claudimar, por que tem algumas regiões do município que, sabe, se tu olhar, comparar uma região A com a B, a diferença é água para o vinho, né? Por que uma desenvolve tanto e as outras não, né? E a gente também começou a se perguntar e começamos então a levantar um mapeamento de quais eram as propriedades, as comunidades que a gente percebia essa diferença de perfil, né? E nós, de imediato, montamos um questionário, né? Então, para nós começar a entender, não adianta você ir lá e tirar uma foto da propriedade, você tem que ir lá e, baseado num questionário, fazer um levantamento, um diagnóstico, né? Tabular esses dados e aí fazer as devidas interpretações. Então, nós montamos um questionário, selecionamos 300, se não me falha, Leandro, 340 propriedades
que a gente chegava com os questionários lá, a nossa equipe, né, do Proder, e aplicava o questionário. Porque tamanho de área, perfil da família, do que girava a economia, o que ele gostava, um pouquinho de histórico, né? Se era aposentado, se não era, quem compunha a família, tamanho da propriedade, o que plantava, enfim. Isso nos deu um resultado assim fantástico, né? E a gente entendeu, Leandro, que muitas pessoas que estavam lá são pessoas já que, tipo assim, aposentados, né? Que para eles, do jeito que estava, já estava bom, né? Mas alguns estavam lá porque faltava uma motivação, faltavam algumas coisas, e nós começamos a filtrar. Então, bom, aqueles que estão mais acomodados, que acham que não precisam, não querem, né, trabalhar ou mudar um pouco, a gente deixou meio em stand-by. E começamos a selecionar um grupo que dissemos assim, bom, nós percebemos que vocês têm gente, vocês têm área pequena, média, né, mas você tem água, você tem essas opções, A, B, C ou D, né. E aí fizemos uma parceria então com a Cantu, né? E a Cantu diz assim, se vocês incentivarem um programa de plantio de pepino, nós garantimos a compra. Eu nunca vi disso, já até com contrato de preço pré-fixado já, então tipo assim, a gente foi buscar uma empresa de consultoria que nos dava know-how para produzir pepinos de qualidade, porque era pepino para conserva, tem que ser tamanho específico, variedade, tudo certinho, né? E essa empresa muito nos forneceu informação, fizemos treinamento, e nós começamos então com algumas propriedades, mas daí, Leandro, tem aquela história, o produtor gosta primeiro de ver, quero ver como é que o Leandro vai, depois eu vou plantar a minha, né? Então no primeiro ano nós tivemos aí 3, 4 produtores que começaram a produzir, e nós, o prefeito Kleber, através de uma lei, estabeleceu um carreto, um frete para levar esses pepinos semanalmente a São Jorge. Então, eles produziam, a cada 2, 3 dias nós levávamos para a indústria lá em São Jorge. E nesse ano já aumentou então o número de produtores. Esse ano nós já temos aí uns 7, 8 produtores que já estão produzindo. Mas é um negócio assim, ó, primeiro eu quero ver como é que vai para depois eu entrar no negócio. E aí vieram outras opções. Apicultura, que é uma coisa que o pessoal gosta bastante, tem muito apicultor, fizemos vários treinamentos, preservação, conservação de fontes, um trabalho também que muitas propriedades, infelizmente, não tinham nem assim, uma água de qualidade para fazer uma irrigação ou para a família consumir, né? E esse é o trabalho que está desenvolvendo, um trabalho específico para pequenas propriedades, né? Produção de morango também, horticultura, né? Aí vai da vocação de cada um querer produzir dentro daquilo que tem mão de obra disponível e dentro daquilo que ele acha que ele vai vender na região, né? Porque hoje, dentro dessa área de olericultura, fruticultura, tudo que se produzir aqui em Beltrão você vende, né? Hoje o que se consome de olericultura, horticultura, fruticultura, no sudoeste a maioria vem de fora, né? Se produz muito pouco aqui. Então veja que oportunidade que nós temos, né? Fazer um cinturão verde, de produzir horticultura, de verduras, de modo geral, fruta, morango, né? Tem um monte de, mas claro, depende daquela, de sair um pouco do conforto, né? Isso um pouco é difícil, né? E são atividades que elas não têm um custo, um investimento elevado comparando com outras, dão um retorno rápido, né? Quase que imediato. O pepino, por exemplo, você colhe quase todo dia. Em 90 dias faz a safra. Nós fizemos um orçamento na época ali, em 90 dias o produtor poderia sobrar limpo R$15 mil, né? E que nem você falou, investimento que às vezes tem na propriedade, um palanque, uma cerca, um arame, você fazer os varais lá, porque é tudo em espaldeira que produz, né? Não é no chão, então fica até fácil a colheita, sai um produto de qualidade melhor, sai limpo, né? Mas assim, tudo tem dificuldade. Então essa, Leandro, é o nosso dia a dia, né? A gente vai lá, leva informação, mas a decisão quem toma é quem está lá e que precisa mudar um pouco para que realmente as coisas aconteçam, né? Eu acho que isso também entra muito na questão de mão de obra, né? Que eu acho que é uma dificuldade. Quem está na cidade, empresas, né, já sentem, eu acho que no interior isso é mais acentuado ainda, né, Claudimar? O que você percebe em relação a isso? Aí você entrou num campo triste, viu? Porque realmente hoje a mão de obra, não só na cidade, né, Leandro? Na cidade tem gente, mas no interior,
não tem mais mão de obra. Está lá as raízes, né? A gente, inclusive, tem um programa bacana chamado Clube da Bezerra, né? Dentro da cadeia do leite, que visa exatamente isso, tem esse objetivo por trás, que é fazer com que as crianças permaneçam, comecem a tomar gosto da atividade desde pequenas, né? E permaneçam lá. E Leandro, eu vou te falar uma coisa, dá um resultado fantástico. Eu estou aí na Secretaria há 4 ou 5 anos, mas eu já vejo crianças que lá atrás participaram do Clube da Bezerra que estão ajudando a tomar decisão dentro das propriedades hoje. E se quiser, posso ir lá e te mostrar várias dentro do município. Então precisaria fazer um trabalho assim também nas outras atividades, mas aí a gente falta perna, precisaria um trabalho de empreendedorismo baseado já lá atrás em treinamentos, para fazer com que essas crianças que cresçam fiquem lá, porque lá também tem um monte de oportunidade. E não tem gente mais. Hoje, se você precisar de uma pessoa para te ajudar a fazer uma cerca, um negócio assim, um freelance, uma coisa, você não acha mais gente lá no interior, né? Está uma dificuldade grande. Então, a sucessão familiar realmente é uma causa que preocupa muito. E sem contar que as famílias não são mais como antigamente, né? As famílias de 8, 10, depois baixou para 4, 5, depois veio para 13, hoje quem tem 1 ou 2 já tá parando, né? Isso. Então a população realmente no interior está ficando pequena e consequentemente faltando mão de obra, né? Ok. Esses são aspectos aí do interior de Francisco Beltrão que reflete também aí a realidade de vários outros municípios, principalmente aqui da nossa região, trazidos pelo Claudimar de Carli, secretário de Agricultura. Olha, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. A primavera chegou! Com os dias mais compridos, altas temperaturas, esse é o melhor momento para você começar o seu pomar, seja em pequena ou larga escala, seja em casa ou apartamento. E para isso, você pode contar com a Campo e Lavoura, a maior e mais completa agroveterinária da região. Aqui você encontra mudas frutíferas enxertadas de altíssima qualidade. Muitas delas já estão produzindo, encurtando o tempo até a colheita. E para facilitar a sua vida e aumentar a produção, nós temos uma linha completa para distribuição da água e sistemas de irrigação. Vem para Campo Lavoura você também! GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440 na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família.
O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana o assunto do nosso programa é a agropecuária. A nossa conversa é com o secretário de Agricultura do nosso município, Claudimar de Carli, e ele está falando não só sobre projetos e ações da secretaria, mas também, acho que dando um panorama geral, né, do interior de Francisco Beltrão, que é diverso, muito forte e representativo para a economia do município. Claudimar, eu queria te pedir o seguinte, né? A gente viu um processo aí nos últimos anos muito forte de profissionalização e de, vamos dizer assim, certificação, né, de agroindústrias para poder comercializar seus produtos. Eu acho que não só em Beltrão, mas também fora, né? Eu acho que isso garante segurança alimentar, né, lá para o consumidor. Eu queria que você falasse, porque tudo isso está centralizado na secretaria, né? Sim. Como que é esse processo, como que é a atuação, né, do serviço de inspeção em Beltrão? Muito bacana essa pergunta, Leandro. Então, antigamente nós tínhamos o serviço de inspeção municipal chamado SIM, né? Então, o SIM era uma lei bastante antiga que o empresário da agroindústria só podia comercializar no município. Veja que antagonismo. Ele podia produzir produto que o beltronense consome, mas o de marmeleiro não poderia comprar porque é produto fabricado em Beltrão, né? Então, claro, isso foi uma evolução que teve, começou a vir outros programas, né? Como é o SUSAF, depois mais tarde o CISB, né? Então o SUSAF ele pode vender agora para o Paraná inteiro, né? E o CISB, a agroindústria, pode vender para o Brasil inteiro. Então, toda essa certificação, que não é uma coisa que o município inventa, porque às vezes as pessoas acham que a Secretaria da Agricultura agora está cobrando isso, né? Daí, para o produtor, isso causa, para as agroindústrias, isso causa, às vezes, um certo desconforto. Tem que melhorar, mudar o piso, mudar o fluxo, área limpa, área suja. Mas isso tudo é a legislação que vem do Ministério da Agricultura para nós cumprir, né? Então, esses programas de certificação, ele tem toda uma metodologia de trabalho. Você prepara a agroindústria, que já estava com o SIM, aí ela se prepara, dá um salto, começa a vender para o Estado, então essas certificações são auditadas, nossa equipe audita, e nós, em contrapartida, somos auditados pelo Ministério da Agricultura, né? Então, graças a Deus, a gente teve aqui a primeira empresa do CISB, do SUSAF do Paraná, foi implementada aqui em Francisco Beltrão, né? E a segunda do CISB também. Então, hoje nós já temos aqui, acho que 4, 5 indústrias com SUSAF e 3 indústrias já com CISB, né? Então, isso tem toda uma equipe que vai, né, acompanha os abates, ou acompanha a fabricação de queijo, de embutidos. Nós temos aqui várias áreas que a gente trabalha, beneficiamento tipo assim de carnes, né? Nós temos as queijarias, nós temos frigoríficos de produção de peixe, né? Nós temos os embutidos e assim por diante. Então toda essa equipe está preparada, nós temos lá 16 pessoas, né, entre veterinários e inspetores de abate que acompanham essas agroindústrias diariamente no município. Nós temos hoje 19 agroindústrias que geram desde panificados, embutidos, mel, salame, carnes, torresmo. Nós temos uma empresa que produz embutidos que exporta, digo de estado, né? Mas atende a região aí do sul, praias de Santa Catarina, precisa ver a quantia de produtos que saem de Beltrão, bacon, muito bacon que vai para o litoral, produzido aqui em Francisco Beltrão, porque tem o CISB e tem a garantia. Então hoje a importância, você me colocou antes, desses programas, que a importância disso é garantir que o nosso consumidor, não importa se for criança, idoso ou quem for, possa realmente consumir esses produtos que a gente está assinando embaixo, que são produtos de origem, que estão dentro do atendimento às normas específicas, que as pessoas que trabalham lá têm curso, treinamento, manejo em práticas de manuseio, né, que é higiene, limpeza. Então a gente está assinando embaixo que os produtos produzidos aqui em Beltrão, que são inspecionados através da nossa equipe, realmente têm qualidade para competir e ser comercializado no Brasil inteiro, né? Bacana. Bastante coisa, hein? Ligada à secretaria. Você tem uma ideia, Leandro, hoje à noite, às 19 horas, lá no Centro de Evento do Parque, a gente vai ter um treinamento com 150 funcionários das agroindústrias,
de GMP, de prática de manuseio de produtos alimentares. Então, esporadicamente, está sempre treinando, desenvolvendo, para que realmente o produto que sai lá na ponta tenha todas as garantias que o mercado exige. Né? Legal, a gente está falando aqui só de uma parte, né, da atuação da Secretaria e já foi o programa praticamente, né? E ainda tem os feirantes, nós nem falamos dos feirantes, né, que a gente tem uma área grande também. Né? E que é uma referência em Beltrão. Claudimar, você está 4, 5 anos aí à frente da Secretaria, como é que está sendo a experiência para ti? Eu até queria que você se apresentasse profissionalmente, né? Você vem da área privada, está agora tendo uma experiência no setor público. Eu tenho formação de agronomia, né? Me formei em 89, já sou bem velhinho, viu, Leandro? Em 89 me formei na Universidade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Aí voltei para casa com aquele sonho de transformar tudo, né? Na época, lá em 89, daí foi aquele ano que deu aquelas secas frequentes e tal, e aí eu me desesperei e recebi um convite para começar a trabalhar na Sadia, antiga Sadia, depois virou BRF, né? E lá eu fiquei apenas 25 anos, né? Então, por isso que eu venho da iniciativa privada. E aí eu estou a convite do prefeito Kleber desde 2017, entrei como diretor agropecuária e depois com o evento da vinda da Consem aqui em Francisco Beltrão, que é uma empresa do lácteo também, né? A Maria Lúcia foi convidada pela Consem para fazer a gerenciar a indústria aqui do lado, né? E aí abriu a oportunidade e o prefeito Kleber me convidou se eu queria assumir a secretaria. E eu de imediato, né, porque a gente sempre tem um desafio, não dá para se acomodar, né? E claro, Leandro, a gente tem um choque de metodologia de trabalho, digo assim, você sair da iniciativa privada para a pública. Mas claro que tudo com o tempo se adapta, né? E os desafios são grandes, porque a equipe também é grande, a gente busca o melhor atendimento possível, mas às vezes o melhor a gente não consegue atender, porque a gente também tem que, às vezes, enfrentar as nossas dificuldades. Você sabe que nós não vivemos numa ilha isolada, né? Aquilo que o Brasil está vivendo no momento, as dificuldades financeiras, que nem na casa da gente, a prefeitura também, chega lá a crise também, né? Então a gente tem que, nesse meio aí, tentar unir o útil ao agradável, aquilo que é possível, diante daquilo que se tem condições de oferecer ao produtor e aquilo que é possível fazer com custo relativamente baixo que a gente pode fazer, né? Então, às vezes o produtor diz, por que o cara não vem aqui fazer isso? Infelizmente, às vezes não dá, né? Então, o difícil no setor público é você ter que dizer o não, né? Porque você trabalhar dizendo sim, pode, é a coisa mais fácil do mundo, né? Qualquer um faz gestão, mas quando você tem dificuldade e às vezes você precisa dizer um não, só que se você dizer um não argumentando, né? Argumentando que convença a pessoa e que ela entenda porque agora é não, mas dali para frente, daqui a pouco pode ser sim, é assim que a gente vai levando, a dificuldade que a gente tem da vida pública, né? Realmente, cada dia é uma dificuldade diferente, né? Legal, mas o Claudimar, eu acho que está dando conta bem, tá? Eu tô realizado, claro que a gente está terminando nossa gestão, temos mais um ano ainda, mas a gente não vai, em momento algum, deixar a peteca cair, não, né? Vamos tocar até os 45 segundos tempo. Legal, tá aí o recado do Claudimar de Carli, ele que é secretário da Agricultura aqui de Francisco Beltrão, esteve conosco no programa de hoje, a quem eu agradeço demais a presença, a disponibilidade, viu? As portas da TV Beltrão estão sempre abertas, viu, Claudimar? Ainda mais para a gente falar aí de boas iniciativas, como são os projetos e ações da Secretaria. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele vai ao ar todo sábado, 12h30, e a reprise é na quinta-feira à noite. Para você que nos acompanhou nesta semana, um forte abraço e até a próxima. Resgatar a história e a memória de Francisco Beltrão através da fala dos seus pioneiros. Essa é a função do Memórias de Nossa Gente, um quadro que começa agora na tela da TV Beltrão.
E nesta semana nós vamos mostrar a trajetória da dona Jurema Siliprandi. Veja só, os pais dela vieram do Rio Grande do Sul para onde hoje é o município de Verê, ainda na década de 1940. Ali eles se conheceram e constituíram a sua família. Depois, nos anos 70, toda a família veio morar em Francisco Beltrão e aí a dona Jurema veio junto. E é essa história que ela conta agora para o nosso programa, falando um pouco dos costumes da juventude mais de 40 anos atrás aqui em Francisco Beltrão. Acompanhe. Bem, eu sou filha de italianos, meus pais são gaúchos, meus bisavôs vieram da Itália em 1891 e ficaram no Rio de Janeiro por 6 dias, vieram em 26 de outubro, saíram do Rio em 30 de outubro com direção ao Rio Grande do Sul, se estabeleceram em Protásio Alves, onde nasceu a minha avó Maria Ignez Furlan. Ela nasceu em 1895, se casou-se com José Siliprandi, teve 3 filhos, o meu pai Guerino, meu tio Hortêncio e meu tio Jacinto. Depois meu avô José morreu e a minha avó, daí, com o passar do tempo, ela veio e se estabeleceu no município de Verê, que nem era município na época, era só colônia. E meu pai veio bem jovem e licionava no município de Verê. Inclusive, licionou para minha mãe, Inês Itália Siliprandi, e acabaram se casando os dois. E ali eles tiveram 7 filhos. Eu sou a primeira dos filhos, e o meu pai teria um terreno, um certo sítio, acabou vendendo e se estabeleceu bem na sede do Verê com uma oficina mecânica. E com o tempo ele deixou daquilo e nós se mudamos para Coronel Vivida, depois para uma pequena vila de Baulante e viemos para a Renascença, onde meu pai iria trabalhar numa companhia de asfalto. Daí trabalhamos um bom tempo lá e eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, minha mãe disse: agora vamos para Francisco Beltrão, que é uma cidade que tem trabalho. E se deslocamos eu e minha mãe de Renascença para cá, escolhemos um terreno, voltamos à Renascença, vendemos 2 vacas e com 2 vacas compramos o terreno em que eu estou até hoje aqui, faz 50 anos. Agora, no dia 3 de novembro, no dia 2 de novembro, dia dos finados, vai fazer 50 anos que eu cheguei para morar em Beltrão. Com aquela minha mala de pano antiga, e eu vim tranquila para trabalhar. Chegando em Beltrão, tudo era difícil, não tinha casa para alugar. Colocamos móveis num porão, dormíamos numa peça, e começamos a trabalhar, a princípio de babá, depois um tempo de doméstica, e depois eu fui para o comércio. E trabalhei no comércio até me casar. Ali em 1981 eu me casei com Silvestre III, levamos a vida um bom tempo de comércio de novo, com lanchonete, restaurante, bar, muita coisa durante o tempo. Tive 2 filhos, a Giovana e o Giovanni. Graças a Deus são filhos maravilhosos, não tenho o que falar deles. E passou-se um longo tempo, se separamos, houve problemas e separamos. Aí eu voltei a morar. Eu tenho um netinho maravilhoso, que é o Lorenzo. E daí eu voltei a morar no mesmo lote em que era do meu pai, que quando ele
Em 1985, meu pai se mudou para a Amazônia. E eu acabei comprando o terreno dele. Eu estou até hoje aqui no terreno dele. Meu pai e minha mãe foram todos para a Amazônia. Eu achei que o Amazonas não era lugar para mim e acabei ficando. Tá bom demais aqui, o Beltrão é maravilhoso. Acho que eu vou morar aqui em Francisco Beltrão, porque a cidade é a melhor cidade do mundo. A virada do ano será especial em Francisco Beltrão. Neste domingo, dia 31, show da virada no Centro Cívico a partir das 9 da noite. À meia-noite, contagem regressiva para a chegada de 2024. Local privilegiado para assistir o show de fogos do Cristo. Vamos fazer a festa da virada juntos na noite deste 31 de dezembro no Centro Cívico. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Bem, meu pai ele ficou um tempo nessa oficina mecânica chamada Nodari e foi se organizando para montar a própria oficina mecânica dele, construindo o barracão. O material ele já tinha da antiga oficina que ele não tinha vendido, simplesmente guardado tudo, e montou uma oficina aqui, trabalhou tempo. E como à época alguém convidou ele para ir para o Amazonas, aí ele tentou ver como era o Amazonas e lá se foi. Foram para lá. Daí ele vendeu a oficina aqui e foi para lá ver como que era. Gostou do Amazonas. Para eles é um lugar maravilhoso. E a minha mãe ficou. Dali 3 anos a minha mãe acabou indo para a Amazônia também. A minha mãe aqui em Francisco Beltrão e no Amazonas sempre trabalhou só no lar. Não tinha muitos filhos para atender. Eu fiquei porque eu não quis ir para lá. No ano seguinte eu fui visitar, não gostei do Amazonas. E na minha juventude aqui em Francisco Beltrão, eu estudava no Colégio Mário de Andrade, que era alocado ali no Nossa Senhora da Glória. Depois construíram o Mário de Andrade oficial ali. Eu amava estudar, até hoje eu amo estudar. A minha juventude foi muito boa, eu não posso reclamar um minuto da minha juventude. Aqui em Beltrão nós participávamos de tudo que tinha na cidade, principalmente o futebol, o time do União, nós seguíamos na torcida à toa. Lembro exatamente o dia em que ele partiu para a 2ª divisão, foi a maior festa na cidade. Fazíamos promoção durante a semana toda para poder viajar com ele por todo o Paraná. Eu conheci o Paraná com o time do União. Festinhas, nós não faltava festinha, era nas casas, muito boa, em que reunia a família toda. Íamos todo mundo a pé, porque caro era muito difícil, táxi era alguns na época, a cidade era pequena, ela devia ter menos de 30 mil habitantes. Mas era muito divertido. Beltrão era muito bom. Nós tínhamos uma lanchonete, o Bug Lancha, Tip Top. Tinha mais algumas, as mais frequentadas era essa. Principalmente discoteca, quando surgiu. No porãozinho do Clube Real. Carnaval do Clube União Real e Barro Preto, tudo a gente participava. E muita festa. Hoje a juventude já não tem mais o que fazer, a não ser se reunir no contorno, aonde dá muita bagunça. Nossa diversão era sadia, não tinha para onde ir no domingo, nós íamos todos para a praça, todo mundo contava novidades, causas, grupinho por grupinho, não havia briga, não tinha problema de nós ficar até altas horas na praça, havia muita, assim, paz na cidade. E Beltrão cresceu muito, porque quando eu vim para Beltrão, só tinha 4 bairros. A Cangua, onde eu moro, o Industrial, a Alvorada e a Vila Nova. Eram os bairros que tinha, e todos muito pequenininhos. Aqui onde eu estou morando, quando eu vim, era só mato. Não capoeira alta, mas era um matagal, um pedaço de grama e mato. Hoje tu não acha mais espaço para andar, é só casas. O melhor bairro para mim é a Cango, porque eu vim para essa cidade na Cango e me chamam de cangaceira ainda porque eu moro aqui, mas estou bem tranquila, não troco meu bairro por nenhum.
E continuo nessa cidade que cresce dia a dia, dá para ver, a gente já não sabe mais voltar de um bairro, de tantos bairros que se formou. Já me perdi nos bairros de fundo, tive que seguir a rumo do sol para chegar em casa. Mas Beltrão, para mim, é a melhor cidade. Meu pai participou da revolta de 57, ele foi um que ajudou a abrir a delegacia. Um primo da minha mãe ajudou a abrir os escritórios da Citla. Foi aquela grande confusão que até hoje a memória da gente não esquece nunca, senão eles não estariam mais aqui. Os poceiros teriam tomado conta. E assim, estamos no Beltrão de novo, e todo o Sudoeste pertence a cada um dos que chegaram e compraram as suas terrinhas com o seu dinheirinho, e depois a Citla chegar aqui e dizer que era dela. Mas vencemos. O povo simples venceu mais uma vez. E o nosso Beltrão, com o nosso prefeito Kleber, hoje, está indo de vento em popa. A gente não sabe qual das construções e vê, porque tem todo que é canto, tem construção que o Kleber está fazendo. Mercados, está surgindo todo dia novos mercados. O povo vai e vem tranquilo, ainda não temos muito problema para sair nas ruas. Alguns ainda sempre existem, pequenos, ladrãozinho, a coisa assim existe, mas nada de perigosíssimo. Pode andar à madrugada que não tem problema. Esperamos que nós continuemos tranquilos assim, né? Bem, o nosso bairro foi o primeiro bairro, ele é pioneiro, ele foi construído na época da revolta mesmo, logo após a revolta. Então, a maior parte do povo se localizava ali no centro e na Cango, onde tem o quartel militar também, que foi estabelecido naquela época. E a Cango é um dos melhores bairros por ter muitos pioneiros da época do início do Beltrão. Todo mundo fala que havia poucas casas na cidade. No centro, quando eu cheguei aqui, ainda havia muitas casas de madeira. Lembro de todas elas, poucas casas de material, hoje já não existe mais, que todas foram demolidas. Tem uma na Cango que seria patrimônio tombado, onde tem uma sapataria, que devia de ser um patrimônio tombado, que nós não temos nada nesse Beltrão de patrimônio tombado. Estamos começando com turismo, o turismo está indo de vento em popa também. Espero que isso dê certo, porque eu amo fazer visitas à natureza. E por ali o Beltrão segue. A virada do ano será especial em Francisco Beltrão. Neste domingo, dia 31, show da virada no Centro Cívico a partir das 9 da noite. À meia-noite, contagem regressiva para a chegada de 2024. Local privilegiado para assistir o show de fogos do Cristo. Vamos fazer a festa da virada juntos na noite deste 31 de dezembro no Centro Cívico. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. A gente veio meio jovem, comparado com 15 anos, né? Estou na faixa de 1970, quando vim para cá. E meu pai trabalhava como ramo de comércio, hotel antigo que existia na antiga avenida ali. Ele ajudava ele a trabalhar no hotel. E passaram os anos aí, ele comprou na Alvorada, no ramo de comércio. Aí eu atuava com ele lá no ramo de comércio. Mas daí, pouco tempo foi passando, né? Daí eu comecei a viajar. Trabalhei com falecido J. Catarino Pires, pegando vida há 4 anos, e onde ali eu fui melhorando as coisas, né? Daí, como eu digo, daí passei para trabalhar na companhia de cigarro de São José dos Pinhais de Curitiba, trabalhei mais 4 anos. Aí a gente mudou na parada de trabalhar de funcionário, né? Ser peão. Então, daí comecei a atuar como comércio, fui na lanchonete. E aí comecei no prédio que era do falecido pai na Alvorada, trabalhei 2 anos. Daí vim para frente de São Francisco, foi o restaurante, mais 1 ano, 3 anos, e aonde estou residindo hoje há 37 anos. Inclusive, completei dia 19 de julho, 40 anos de bodegueiro. É uma vida que passa tempo, né? Então a gente está aí até hoje, como já se aposentou, está aposentado aí, mas temos na lida aí com bodegueiro. Sempre nesse bairro. Até inclusive, meu nome, sim, por exemplo, seria Silvestre 3, né? Mas como muito conhecido em Beltrão, muitos me chamam de Baleta, né?
Então, onde que eu falava, minha mãe não me chamava para apelido, me chamava. Então, como hoje tu me conhece, não por Silvestre 13, por um balé. Em todos esses tempos, de 37 anos de bodegueiro, a gente teve, a gente de verdade, casei, fiquei 25 anos casado, hoje estamos separados, mas tá tudo tranquilo, né? Inclusive tenho 2 filhos, um neto. E a gente passou pela dificuldade por causa do tragédia que aconteceu comigo, né? Isso faz 11 anos atrás, eu perdi tudo no incêndio. Mas a gente ergueu a cabeça, questão de muita amizades e parentes, a gente voltou e construiu de novo. Inclusive, hoje estamos num prédio, inclusive temos um aluguelzinho que ajuda também na parte da aposentadoria. Então, é pouca, mas a gente tá lutando ali. Com aluguel e mais o bar, né? Então a gente tá lutando, sempre está lutando na luta. Então a gente tá agora tranquilo. Meu nome é Giovanni Ciliprandi 3, filho da Jurema Maria Ciliprandi 3 e do senhor Silvestre 3. Como estamos aqui numa loja de bicicleta, o meu ramo, eu comecei desde pequeno, onde ajudava meu pai num comércio, e ele começou a colocar peças de bicicleta para venda. Logo depois ele contratou um mecânico para instalar essas peças, e eu segui ali ajudando esse mecânico. Com 12 anos eu tinha na época, quando com uns 15 anos eu dominei sozinho a técnica de conserto de bicicleta, e o mecânico foi embora, ficou só eu. Até hoje estamos aí consertando bicicletas. Como eu gostava muito de bicicleta, então segui nessa profissão até hoje, onde participei de alguns campeonatos, fizemos algumas viagens para o exterior, fomos para o Canadá, numa pista de bike. Essa é minha esposa, Andressa Reicher, com a qual eu sou casado há 10 anos. Então, meu nome é Andressa Reicher, eu sou natural de Francisco Beltrão, trabalho como professora na rede municipal e também na rede particular, né? Já tenho uma carreira há tempo, 11 anos na profissão. Somos casados então há 10 anos, como ele falou. Assim como ele, eu também gosto de andar de bicicleta. A gente faz alguns passeios também, nada profissional, mas a gente faz alguns passeios de vez em quando. Também a minha família é natural de Francisco Beltrão, a família Reichert também, que é bem conhecida na cidade. Meu pai veio para cá há uns 60 anos, um pouco mais. Também é como fosse um pioneiro aqui de Beltrão. Minha mãe é natural também de Francisco Beltrão. E tenho uma irmã chamada Andréia. Meu nome é Giovana Indiamara Ciliprandi 3 Paludo. Sou filha do Silvestre 3, conhecido como Popular Valeta. O nome da minha mãe é Jurema Maria Ciliprandi 3. Tenho um irmão, o Giovanni 3, que todo mundo conhece como Baletinha, que tem a bicicletaria ali na Cango. Sou casada com o Lucas Giovanni Paludo. Tenho 35 anos. Tenho um filho de 7 anos, chamado Lorenzo Lucas 3 Paludo. Atualmente sou professora no município de Francisco Beltrão e no município de Marmeleiro. Moro há 7 anos no bairro São Cristóvão, mas morei por 26 anos no bairro Presidente Kennedy, em Francisco Beltrão. Tive uma infância muito saudável. No meu tempo não tinha celulares, não tinha computadores. Eu lembro que nós fazíamos casinha embaixo da ponte. Eu e minha amiga Anastácia brincava inclusive de bonecas.
jogávamos bolas, era uma rua sem saída, tinha pinguela, não tinha ponte, né, que atualmente tem a ponte, antigamente tinha pinguela. Fazíamos futebol, fazíamos jogo de vôlei, não tinha o convívio, não tinha o tempo para ficar no celular como atualmente fica. Lorenzo não fica muito no celular, ele é meio regrado, ele faz bastante aula de capoeira e de futebol, não tem tempo muito para ficar nos meios eletrônicos. Quando tem, é controlado. Torcedor do Grêmio, fanático do Grêmio, né? Gosta de assistir um jogo, quando perde dá choro, mas é isso, né, filho? Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um quadro da TV Beltrão que busca resgatar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município que já se aproxima dos 100 mil habitantes. Toda semana a gente traz aqui novos relatos da nossa história e também da nossa memória. Você que nos acompanha nesta semana, meu muito obrigado e até a semana que vem. Olá, então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palma-Sola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras. E como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades. Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos: placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é: o gás carbônico é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho. O gás carbônico. O gás carbônico ele funciona assim. A empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse CO2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, plantio direto, reflorestamento, as áreas de EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Aonde o senhor vai ter X créditos para o senhor vender para essas empresas que estão poluindo lá. Hoje em Palma-Sola e região aí a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, né, e a gente espera que esse número aumente e que esses produtores possam também estar ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né, para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né, para saber o quanto que essa empresa ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele. Olá, tudo bem? Eu sou o André da André Luiz Veículos, uma loja de 16 anos no mercado. Mas eu estou aqui para falar não de veículo, mas sim para falar de alguns tópicos. O primeiro tópico que eu quero falar para você é que às vezes eu sou falho. Olha só, eu sou falho, eu sou um servo, um filho de Deus, um homem que confia em Deus, um homem que tudo
vem do Senhor, foi feito o céu e a terra. O mundo foi criado pelo Senhor. O nosso Deus criou tudo. Criou nós, né? Deu seu Filho por nós, pelos nossos pecados, mas, olha só, deu seu Filho por nós, por nossos pecados, e assim às vezes a gente mesmo não aprendeu que pecando, errando, é ruim, faz mal a intimidade que você tem com Deus, faz mal a sua vida, faz mal aos seus erros. Mas eu quero falar mais mesmo é de falhas. Falha que eu às vezes faço algo, uma negociação, algo que eu vou fazer e não consulto ao meu Deus. Daí vai ser um erro, não vai ser um pecado, vai ser um erro. Porque se eu confio no meu Deus, se eu ando no caminho do Senhor, e eu sou falho de não às vezes consultar o meu Deus, para mim ter uma vida plena e não ter problema, está aí. Essas falhas fazem mal, essas falhas me trazem consequência, essas falhas me trazem problema, mas por quê? Por que acontece isso? Porque eu não pensei, antes de tomar a decisão, não consultei o meu Deus, eu errei, eu falhei, e o que aconteceu? Estou com problema. Muitas vezes eu vou pensar em qualquer coisa e não consulto ao Pai. Um filho tem que consultar o seu pai. O nosso Deus, nosso Pai, está nos aguardando, está nos esperando, está ali, só está aqui, aguardando. E nós não, nós temos que fazer as coisas erradas. Nós temos que depois pedir a Deus, clamar a Deus, que Ele resolva de uma hora para outra. Já não, vai ter a consequência. Eu quis dizer das falhas, porque muitas vezes eu falho quando aconteceu algo, briguei com o meu vizinho. Não precisava ter brigado, podia ter resolvido de outra maneira. Briguei com a minha esposa. Bah, que coisa, não precisava. Fiz uma conta que não precisava, agora estou endividado. Por quê? Então você vê que a gente erra demais, a gente falha demais. Mas a gente tem que consultar mesmo, é Deus todo dia, todo momento, para a gente não ficar levantando consequências, problemas e carregando cada vez mais a nossa estrutura. Que a nossa estrutura é fraca. Você só está forte quando você está clamando ao Senhor. Você está forte quando você está ali, sempre pedindo para o Senhor. Que o Senhor te ajude, o Senhor te guarde. Sempre que você está ali pedindo e clamando e fazendo as coisas conforme é para ser feito no caminho, quanto menos você falhar, mais fácil será o teu dia, a tua vida. Cuide, peça para o Senhor, clame ao Senhor, consulte o Deus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, para não haver falhas na sua vida. E vai haver falhas? Vai, mas as mínimas possível para não ter problema para você. Jesus te ama, Ele é o caminho e a salvação. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 999 36 8182 ou 99941 0072. Tudo bem? Eu sou Williams Costa e quero te fazer um convite hoje para uma reflexão. Como que está indo a tua vida? Algumas pessoas dizem que para a gente se dar bem na vida, a gente precisa nascer de uma família rica ou ter sorte. Digo para vocês que para se dar bem na vida hoje, a gente precisa ter foco. Qual que é o teu foco? Qual que é o teu olhar para 2023? Qual que é o teu foco para 2024 e para os próximos anos? O quanto que você vem se dedicando na tua carreira profissional, nos estudos, na vida pessoal, financeira e espiritual. Tudo isso agrega um ser melhor. Nós precisamos cuidar um pouco mais de si próprio, seja na atividade física, seja na saúde alimentar,
seja nos bons pensamentos e principalmente naquilo que a gente deseja alcançar. Onde você está hoje é importante. Todo o teu esforço do passado te trouxe até aqui. Aonde você quer chegar, você precisa ter uma fotografia clara daquilo que você quer realmente alcançar e ser. Faça uma reflexão do quanto que você está se dedicando com o teu melhor para ti, para a tua família e para o mundo. E as coisas vão melhorar com certeza. Reflita sobre isso e seja feliz.